E respostas. Todas nossas conferências nós fazemos um momento de perguntas e respostas. Isso. Estou entendendo tudo já, irmãos. Eu sou de casa. Estou entendendo todo, hermanos. Eu sou de casa. E então tens completa liberdade de dizer o que quieras aqui. Então você tem completa liberdade para falar o que você quiser aqui. Pero antes de ler as perguntas que nos hicieron, que são muitas, não vi as perguntas todavía. Mas antes de ler, porque eu ainda nem vi as perguntas, queria que te presentes um pouco, cuentes um pouco tu história ministerial e como começou esta chama del dom profético. eu quero que você conte um pouquinho de sua história e como começou a chama do mover profético. Amém. A graça e a paz do Senhor Jesus. Amém, irmãos? A graça e a paz do Senhor Jesus. Amém. Antes de eu falar do mover profético na minha vida, como que é um pouco da minha história, Antes de hablar del mover profético en mi vida y contar un poco de mi historia, o que está acontecendo hoje foi uma palavra profética que aconteceu, que foi liberada há 7 anos atrás. lo que está ocurriendo ahora es una palabra profética que fue liberada hace 7 años atrás. Um irmão estava orando em línguas Un hermano estaba orando en lenguas e Deus me deu o dom de interpretação de línguas. y Dios me dio el don de interpretación de lenguas. E nesse dia eu percebi na hora que era uma língua estranha, realmente uma língua profética, era uma variedade de línguas. Y en ese día yo percibí que era una lengua diferente, una variedad de lenguas, una lengua extraña diferente y profética. E havia um peso de glória, peso da presença. Había un peso de gloria, un peso de la presencia. E eu coloquei a mão na cabeça dele Yo coloqué la mano en la cabeza de él e na hora começou a me vir impressões do Espírito. Como que é a interpretação? Já vamos começar falando um pouco. y en, y en el momento me vino una impresión en mi espíritu. Entonces vamos a empezar a hablar sobre cómo es eso de la interpretación. Algo no coração, como que um pensamento me ocorreu, que o Espírito falou para mim que eu iria influenciar na língua espanhola. Y ahí en mi corazón vino y empecé a percibir que el Espíritu estaba diciendo que yo iba a influenciar en la lengua hispana, Na edificação da igreja. en la edificación de iglesia. E até então não tinha nenhuma conexão, nem com o pastor Tiago, e nem com o Eduardo, né? Nós não tínhamos nem a ideia que ele um dia estaria aqui, porque o Eduardo andou comigo lá em Goiânia. Y hasta ese momento no había ninguna conexión así con el pastor Tiago, ni con Eduardo, que después Eduardo vino a ser parte de la iglesia de él y fue enviado después para aquí. E posteriormente eu fui para o Peru, através de um aluno do seminário da turma especial. Y posteriormente fui a Perú por un alumno de del grupo especial de seminaristas. Isso. E aí eu ministrei lá por 3 anos seguidos. Fui 3 años seguidos a ministrar ahí en Perú. Enviei esse irmão precioso aqui para cá. Tive uma palavra profética para ele também. Y vino el pastor Eduardo para aquí y yo tuve una palabra profética y liberé en la vida de él. E hoje eu estou aqui. Y hoy estoy aquí. Amém? Amén. Minha história eu converti com 27 anos. Mi historia, yo me convertí con 27 años. Improvável. Improbable. Muito perdido. Muy perdido. O mais perdido de todos. El más perdido de todos. Mas Deus me alcançou. Pero Dios me alcanzó. E aí, em 4 anos eu me tornei pastor. En 4 años yo me convertí en pastor. E aí assumi uma rede, fiquei 2 anos à frente dessa rede de jovens. Asumí una red de jóvenes y quedé 2 años al frente de esa red de jóvenes. E depois eu comecei na rede de adultos. Y después comencé en la red de adultos. Passou mais 2 anos, eu comecei a andar com o pastor Aloísio. Luego de 2 años comencé a andar con pastor Aloísio. Mas um mover começou em 2004, eu converti. Em 2014 eu tive uma experiência com Deus muito forte. Pero en 2004 yo me convertí, en 2014 tuve una experiencia con Dios muy fuerte. Foi quando eu aprendi a orar. Fue cuando aprendí a orar. Mas você já era pastor? Pero si ya eras pastor, por a lo mejor te preguntás. Mas foi quando eu aprendi a ter intimidade prazerosa, apenas de desfrutar a presença do Senhor.
Pero fue cuando aprendí a tener intimidad de placer y realmente apenas disfrutar de la presencia del Señor. E confessar e meditar a palavra, orar a palavra. Y confesar y meditar y orar la palabra. 10 anos depois. 10 años después, Converti em 2004. me convertí en 2004. 10 anos depois eu tive uma experiência mais profunda com Deus. 10 años después tuve una experiencia más profunda con Dios. Eu quero falar aqui para vocês que a nossa história tem que ser assim. Y quiero decirte aquí que nuestra historia tiene que ser así. A nossa história com Deus. Nuestra historia con Dios. O que você tem hoje Lo que tenés hoy é muito pouco es muy poco do que você vai ter daqui 10 anos. comparado con lo que vas a tener en 10 años. Sempre assim. Siempre es así. Em 2014, eu comecei a fluir em oração e achei que meu ministério seria ensinar sobre oração. Y ahí en 2014 empecé a fluir en oración y pensé que mi ministerio iba a ser enseñar sobre oración. E aí eu comecei cedinho a orar, orava 5 horas, né, Eduardo? Lá na época do Botânico. 5 horas da manhã, das 5 até as 7. Ahí comencé a orar desde las 5 hasta las 7 en aquel entonces E cresci nessa unção. y crecí en esa unción. Pô, mas eu achava que esse era o final. Pero yo creía que ese era el final. Mas era a base para o profético. Pero era la paz, el pasaje para el profético. É a La base. La base. Os dons vão fluir através dessa intimidade com o Senhor. Los dones van a fluir a través de esa intimidad con el Señor. Você vai crescer em percepção, em fé, em ousadia. Vos vas a crecer en percepción, en fe y osadía. Aonde a presença de Deus, Donde hay presencia de Dios, há palavra de Deus. hay palabra de Dios. Há poder de Deus. Hay poder de Dios. E aí passaram-se mais 10 anos. Y ahí pasaron 10 años más. Eu fui crescendo nessa unção profética. Fui creciendo en esa unción profética. Os irmãos foram reconhecendo essa unção. Los hermanos fueron reconociendo esa unción. E eu fui assumindo essa unção. Y yo fui asumiendo esa unción. Que também é importante nós assumirmos Y también es importante que nosotros asumamos a nossa identidade. nuestra identidad. Não é vanglória, não tem nada a ver com ego, No es vanglória, no tiene nada que ver con ego. mas tem a ver com identidade. Tiene que ver con identidad. E aí em 2024, Ahí en 2024 eu percebi que era o tempo de eu começar a ensinar o dom profético. percibí que era tiempo de empezar a enseñar el don profético. Melhor do que eu profetizar aqui nesses dias, Eh, melhor do que eu apenas profetizar para vocês nesses dias, Si yo apenas profetizara para ustedes en estos días, melhor ainda é eu te ensinar a profetizar. lo mejor en realidad es enseñarte a profetizar. É todos aqui profetizados. Para que todos aquí profeticen. Na nova aliança, não é o mover de um homem, En la nueva alianza no es el mover de un hombre, é o mover de um corpo. es el mover de un cuerpo. O homem já veio, El hombre ya vino, agora é o corpo manifestando. ahora es el cuerpo que manifiesta. Amém? Amén. Amém. Era isso? Aleluya. ¿Eres? ¿Estamos bien? A ver, hay muchas preguntas aquí, ¿eh? Hay muchas preguntas aquí. Bueno, vamos a comenzar por lo que es básico. ¿Cuáles son los requisitos previos, los prerequisitos para poder profetizar? Vamos a comenzar por la base. ¿Cuáles son los requisitos o prerequisitos para poder comenzar a profetizar? O apóstolo Paulo fala em 1 Coríntios, capítulo El apóstol Pablo dice en 1 Corintios capítulo 12, verso 41, 12, se não 41, me engano, si no estoy equivocado, que todos podem profetizar. que todos pueden profetizar. Todo aquele que nasceu de novo Todo aquel que nació de nuevo pode profetizar. puede profetizar. Todos. Todos. Nasceu de novo, Nació de nuevo, você pode profetizar. podés profetizar. Amém? Amén. Nació de nuevo. Nasceu de novo. ¿Cuántos aquí ya nacieron de nuevo? Aleluia. Y ahora la próxima pregunta que tiene que ver con eso. Próxima pregunta tem a ver com isso. ¿Y cómo comenzar entonces a profetizar? Então, como eu começo para profetizar? Por exemplo, quando eu cheguei aqui, Por ejemplo, yo cuando llegué aquí, eu sempre fico atento em perceber o que me chama a atenção. siempre me quedo atento a percibir qué es lo que me llama la atención. Vai ter um mover muito grande aqui com as crianças. Va a haber un gran mover aquí con los niños. Muito. Muito. Mucho. Vocês vão alcançar centenas de cidades nessa nação. Amén. Ustedes van a alcanzar centenas. Não são 1000 pessoas apenas aqui. No son 1000 personas apenas aquí.
São centenas de cidades na Argentina. Aleluya. Centenas de Amén. ciudades en la Argentina. Amém. Amém. O Centenas Cone de Sul. ciudades en la Argentina. Amém. 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 Amén. Essas cadeiras me chamaram a atenção. Esas sillas me llamaron la atención. Amém. Então, Deus, o que me chama a atenção, eu pergunto para o Espírito, o que o Senhor tem para falar comigo? Lo que me llama la atención, yo siempre pregunto al Espíritu, ¿qué es lo que tú tienes para hablar conmigo, Señor? E na hora Deus me trouxe essa clareza que Ele vai fazer um grande mover no meio das crianças. En ese momento Dios me trajo la claridad de que Él va a hacer un gran mover entre medio de los niños. Serão crianças, serão meninos e meninas cheios do poder de Deus. Serán niños y niñas llenos del poder de Dios. Milagre vai ser comum aqui. Amém. Milagros van a ser comunes aquí. Amém. Os pais ensinam seus filhos que milagre é possível e pode ser comum. Padres enseñan a sus hijos que milagro es posible y puede ser común. Eu tenho procurado ensinar aos meus filhos. Yo he buscado enseñarle a mis hijos. Toda a experiência que eu tenho com Deus, eu conto para eles. Toda experiencia que yo tengo con Dios le cuento a ellos. Palavra de conhecimento, palavra profética, cura. Palabra de conocimiento, profética, cura. Deus tem me usado para curar. Dios me ha usado para curar. E aí eu conto para eles as histórias e mostro para eles que melhor que a Marvel é o que nós podemos viver. Y yo le cuento para ellos y les muestro que más que lo que la Marvel muestra, podemos nosotros vivirlo. Eles estão começando a viver o sobrenatural. Ellos están comenzando a vivir lo sobrenatural. O João Pedro tem 13 e o Timóteo tem 11 anos. Juan Pedro tiene 13 y Timoteo 11 años. E tem uma menina de 6 também. Y tengo una niña de 6 años también. Mas o Timóteo, na conferência profética, Pero Timoteo en la conferencia profética falou: pai, tem uma mulher que começa com a letra A dijo, papá, hay una mujer que comienza con la letra A e o nome dela termina com a letra E. y termina con la letra E, el nombre, E ela tá com uma ella- manchinha no coração. y ella está con una manchita en el corazón. Eu quase que eu falei assim: tem alguma irmã com mancha no coração? Casi que dije, ¿hay alguna hermana con mancha en el Ele foi corazón? muito específico. Fue muy específico. E ele achou isso natural, Y a él le pareció natural o sobrenatural. lo sobrenatural. E uma irmã levantou a mão, Y una hermana levantó la mano, mas aqui realmente tinha recebido a palavra, ficou meio sem graça. pero la que realmente había recibido la palabra quedó como así media con vergüenza. O nome dela era Aline. El nombre de ella era Aline. E aí ela foi até minha esposa, reconheceu que realmente era ela e pediu oração por ele, para ele. E ele orou e ela teve uma experiência sobrenatural no coração dela. Ahí ella fue, habló con la esposa de él y confesó que era ella, que tenía vergüenza, y ahí ella oró y realmente tuvo una experiencia sobrenatural de cura del corazón de ella. Isso. É o que vai acontecer aqui. Es lo que va a pasar aquí. Como tudo começou, foi apenas algo me chamando a atenção. ¿Cómo todo comenzó? Apenas algo me llamó la atención. Aí eu pergunto para o Espírito Santo: Ahí yo le pregunto al Espíritu Santo, o que o senhor quer falar? ¿qué que tú quieres decir, Señor? Simples assim. Simple así. Hoje eu estava no almoço Hoy estaba en el almuerzo com a Amanda. con Amanda. Por um acaso eu fiz uma pergunta para ela que eu sabia, eu só não sabia exatamente o que era. Mas eu perguntei para ela assim: e o seu pai? Él sabía que había algo, pero no sabía exactamente qué era y le preguntó, ¿y tu papá? Como é o relacionamento? Falou: muito bom. ¿Cómo Fue en muy- relación? fue muy tu Muy bon. bueno. Mas ela me contou a história dela. Pero ella me contó la historia de ella. Mas aí então, porque me chamou a atenção, quando eu olhei para ela, me veio a imagem de pai. Porque cuando yo la vi a ella, me vino la imagen de padre. E aí eu perguntei para ela, ela me contou a história. E depois eu compartilhei algo com ela a respeito do que Deus vai fazer a respeito dessas situações que ela já vivenciou. Y ahí ella me contó y entonces yo compartí con ella lo que Dios va a hacer en relación a esas situaciones que ella me contó. Então preste atenção naquilo que te chama a atenção nos seus olhos. Entonces presta atención en aquello que te llama la atención a tus ojos. Aleluia. Aleluya. No Éden foi assim. En el Edén fue así. O diabo age assim. El diablo actúa así. Chamou atenção, Llamó la atención, ela olhou ella miró e ela caiu. y cayó. Mas Deus é assim. Pero Dios es así. Olhe para Cristo. Mira para Cristo. De lá virá todas as bênçãos. Y de allá vendrán todas las bendiciones. Serpente bronze que foi erguida.
La serpiente de bronze de bronce que foi fue erguida. levantada. que foi levantada. É Cristo no madeiro. Es Cristo en el madero. Olhamos para ele Miramos para Él e o poder de Deus é manifestado. y el poder de Dios manifiesta. Amém? Amén. Quer falar com você, moça aí. É Quero falar você que olhou para baixo. Con vos, moza. É isso, você que está olhando para... Ana Não, a Lu. moça. Amém? O Espírito de Deus vai liberar uma unção profética sobre você. El Espíritu de Dios va a liberar una unción profética sobre vos. Você é uma mulher que é observadora. Sos una mujer muy observadora. E quando o Espírito Santo começar a te mostrar pessoas, Y cuando el Espíritu Santo te empieza a mostrar personas, ou roupa, o ropa, ou cabelo, o cabello, ou comportamento, o comportamiento, o Espírito Santo vai te dar palavras de conhecimento. el Espíritu Santo te va a dar palabras de conocimiento. E você não vai ser intimidada. Y no vas a ser intimidada. Não tenha vergonha. No tengas vergüenza. Eu sei que você é um pouco envergonhada, Sé que sos un poco avergonzada, mas você vai falar da parte de Deus. pero vas a hablar de la parte de Dios. Deus vai falar muito claro no seu ouvido. Dios te va a hablar muy claro en tu oído. E você vai liberar palavras de vida. Y vos vas a liberar palabras de vida. Amém? Amén. Aleluia. Aleluya. Aleluia. Bueno, já aprendi muitas coisas aqui, hein? Ah, Bueno, ya eu aprendi muchas cosas aquí. Para profetizar, basta nascer de novo. isso. Para profetizar basta nacer de nuevo. Luego tenho que observar as coisas que me chamam a atenção. Luego tengo que observar las cosas que llaman la atención. E a partir disso, começar a perguntar ao Espírito Santo o que há por detrás disso. Entonces pregunto por el Espíritu Santo qué tem por detrás de eso. Exatamente. E que Ana Lu vai profetizar também. Y que Ana Lu va a profetizar también. Vai. Já aprendi isso. 14:31. Porque todos podereis profetizar um após o outro, para todos aprenderem a serem consolados. 1 Coríntios 14:31. 1 Corintios 14:31. Así todos pueden profetizar por turno para que todos reciban instrucción y aliento. Por turno. Amém. Por turno. Todos podem profetizar. Todos. Vamos a hacer turnos aqui. Então. Amém. Quem quer começar? A ver. Pastor, seguindo aqui a sequência. Siguiendo secuencia aquí. El dom de profecia pode venir em sonhos. O dom profético puede vir en sonos. Sueño. Se é assim, For como há... así. Estamos falando en el mismo idioma, ¿no? No. ¿No? Vos estás leyendo español, yo Se falo supone. portugués. Ah, y dale. Está bien. Embromation. Embromation. Ele faz bagunça e eu fico mareado aqui. Embromation. É, Enrolation. Eso no es español, es inglés. Si el don de profecía puede venir en sueños, y si es así, ¿cómo puedo saber si es realmente algo de Dios o una distracción maligna, hablando mientras estoy dormido? então, se o dom de profecia pode vir em sonhos, então como posso ter certeza de que não é uma distração maligna do diabo que quer? Sim. Com certeza, o dom profético, Deus usa muito o sonho para falar conosco por meio do dom profético. Con seguridad Dios usa mucho los sueños para hablar con nosotros con don profético. José do Egito, José de Egipto, Deus trouxe Daniel, Daniel revelou um sonho. tuvo sueños. Agora, o caminhar com Deus é a paz no espírito. Ahora, el caminar con Dios es la paz en el espíritu. Nós precisamos ter paz. Necesitamos tener paz. O reino de Deus é justiça, El reino de Dios es justicia, paz paz e y alegria. alegría. Todo sonho você deve perguntar para Deus. Y todo sueño debes preguntar para Dios. Por isso que é importante você crescer na comunhão com o Espírito. Por eso es importante que crezca en la comunión con el Espíritu. Pergunta para ele, fala, por que desse sonho? Pregunta para él, decirle, ¿por qué ese sueño? Medita nesse sonho, Medita en esse sueño, até Deus trazer uma interpretação. hasta que Dios te traiga la interpretación. Agora pode ser sonhos bons, Ahora puede ser sueños buenos, sonhos difíceis, sueños difíciles, duros. duros. Mas Deus de repente quer mostrar para você. Pero Dios de repente te quiere mostrar.
Algumas vezes é para você interceder, Algunas veces para interceder, para que algo ruim não aconteça, para que algo malo no pase, ou simplesmente para você saber. o simplemente para que vos sepas. Deus falou com Moisés que iria levar ele. Dios le dijo a Moisés que lo iba a llevar. Uma palavra dura. Es una palabra dura, Depende. depende. Quando nós sabemos que nós não morremos, que nós passamos dessa morte do corpo para a vida eterna com Cristo Jesus, não há mal nisso. Cuando nosotros sabemos que nuestra muerte no es muerte, sino que es un pasaje para ir a vivir vida eterna con Cristo Jesús, entonces no hay mal en la muerte. Amém. Aleluia. Aleluya. Uma consulta personal agora. Ahora eu preciso hacer una consulta personal. Allá en Goiânia, los hermanos cuando tienen sueños raros piden al pastor interpretar. En Goiânia, cuando los hermanos tienen sueños extraños, pede para el pastor interpretar. Sim, Sí. sim. E para alguns eu não tenho resposta. Y para algunos yo no tengo respuesta. Talvez foi apenas uma feijoada. Tal vez fue solamente una comida pesada a la noche. Me quedo más tranquilo entonces. Fico más tranquilo ahora. Compreendi. Compreendo. Comprendí. Pastor, ¿puedes compartir un testimonio de algo que ya pasó de una manera que impactó tu ministerio en respecto al dom profético? Você pode compartilhar alguma coisa que aconteceu com você, um testemunho que impactou seu ministério, Ah, A respeito del profético. no que tem a ver com o profético? milhares. Milhares. Vou falar pelo menos uns 3, posso? Puedo decir unos 3. Por favor. Primeiro, eu era ímpio, Antes primero, yo cuando no era convertido, terrivelmente ímpio. terriblemente no convertido. Eu tinha um restaurante. Yo tenía un restaurante. Ya Eu nem- fui comer en tu restaurante. E Fui na, comer en tu restaurante. e na época eu nem sei em qual estado eu estava naquele dia no restaurante. En la época no sé ni en cuál estado estaba en ese momento en el restaurante. Mas uma amiga minha que eu sabia que era crente, Pero una amiga mía que yo sabía que era creyente estava sentada na mesa junto com uma senhora. estaba sentada en la mesa con una señora E logo quando eu passei do lado da mesa, y justo cuando pasé al lado de la mesa, essa senhora falou para mim que eu seria pastor. Wow. esa señora me dijo que sería pastor. Eras ímpio todavía. Era todavía no convertido. Ímpio. Wow. Eu fiquei, depois eu perguntei pra minha amiga, falei assim, o que ela usou? Que entorpecente que foi esse? Después yo le pregunté a mi amigo, ¿con qué estaba drogada esa mujer? Ou seja, O sea, tem coisas que Deus libera para nós hay cosas que Dios libera para nosotros que talvez hoje não faça sentido para você. tal vez hoy no haga sentido para vos. E agora eu estou quebrando uma regra que todo mundo fala, Ahora estoy profética. quebrando una regla del profético Que o que todo el mundo profeta dice. só fala aquilo que está no seu coração. Que el profeta solo dice lo que está en tu corazón. Não. A veces no. Me quedo más tranquilo también con eso. Yo fico más tranquilo entonces. Sí. Deus falou algo Dios dijo algo que iria acontecer que iba a pasar que eu nem tinha noção. que yo ni tenía noción. Mas no dia que eu nasci de novo, Pero el día que nací de nuevo, eu lembrei dessa palavra me profética. acordé de esa palabra profética. Então, irmãs, Entonces, hermanas, quando vocês, mães, quando vocês impuserem as mãos sobre os seus filhos, madres, cuando pongan sus manos sobre sus hijos, talvez seus filhos não vão lembrar, tal vez sus hijos no se van a recordar. mas na hora certa, Pero en el momento correcto, o Espírito Santo vai lembrar el Espíritu Santo que le um va a dia você recordar impôs as mãos que un día le pusiste las e manos profetizou algo na vida y dele. profetizaste algo en su vida. Isso aconteceu quando eu nasci de novo. Eso pasó cuando nací de nuevo. O Espírito Santo me lembrou de uma senhora, El Espíritu Santo me recordó una señora quando eu tinha 5 anos, que cuando tenía 5 años, era vizinha de casa, era vecina de casa. eu amava comer tomate verde com sal Yo amaba comer tomate verde con sal e limão. y limón. E ela era dona de uma frutaria, Y era dueña de una verdulería. e eu ia para lá comer tomate verde com sal, Y yo iba para allá a comer tomate verde con sal. e ela colocava eu no colo, Y ella me sentaba en la falda, colocava a mão na minha cabeça colocaba la mano en mi cabeza e falava que eu seria um pastor. y decía que yo sería un pastor. Eu mudei dessa cidade Yo me mudé de esa ciudad com 5 anos, con 5 años. converti com 27. Convertí con 27. No dia do meu encontro, El día de mi encuentro, o Espírito Santo me lembrou. el Espíritu Santo me recordó
Não, minha memória, não lembrava. Pero no era mi memoria, no, É no o me acordaba. Espírito El Santo Espíritu que lembrava. Santo me recordó. Tá vendo que tem coisas que você vai receber que não vai fazer sentido. Hay cosas que vas a recibir que no van a hacer sentido. Se não estiver alinhado com a nova aliança, você recusa. Si no estuviera alineado con la nueva alianza, entonces recházalo. Mas se está alinhado com a nova aliança, Pero si está alineado con la nueva alianza não faz sentido para você hoje, y no hace sentido para vos hoy, mas pode ser que amanhã faça. pero puede ser que mañana sí tenga todo el sentido. Porque tudo que Deus vai fazer na terra, Porque todo lo que Dios va a hacer en la tierra, Ele usa alguém para falar, Él usa a alguien para hablar, para ligar na terra, para conectar en la e tierra vai ser ligado no céu. lo que está conectado en el cielo. Amém? Amén. Y Mais faltó outra. una. Faltou. Eran 3. Una más, A última agora. la última hora. Eu estou gostando muito desse modelo Me aqui. está gustando mucho este modelo. Nós estamos fazendo aqui de seminário. Ah, ok. Ele achou que ele era o modelo. No. Se pensó que él era el modelo. Acabei de ter uma palavra de conhecimento. Tal vez una palabra de conocimiento. Ele- Me quedé sin respuesta. ahora. Me quedé sin respuesta ahora. É, Me quedé sin respuesta. estava agora, a gente foi ministrar nos Estados Unidos agora nas férias. Ahora, fui a ministrar en Estados Unidos en las vacaciones. E aí dentro do avião Y dentro del avión foi uma experiência muito forte, fue una experiencia muy fuerte. porque eu estou praticando agora a unção profética fora do ambiente da igreja. Porque estoy practicando la unción profética fuera del ambiente de la iglesia. Para ela também ser uma unção profética que evangeliza. Para que sea una unción profética que evangeliza. Sai fora das quatro paredes. Sale fuera de sus paredes. E aí veio uma aeromoça. Y viene una aeromoza, E aí na hora Zafata. azafata, una azafata. que eu olhei para ela, me veio uma impressão. Y en el momento que la vi me vino una impresión. É como que um pensamento relâmpago. Es como un pensamiento relámpago. Falou, ela está triste, ela recebeu uma notícia muito ruim e ela está decepcionada. Ella está triste, recibió una noticia muy mala y está decepcionada. Eu falei, mas aqui, Y yo dije, pero aquí, por que não foi no prédio da igreja? ¿por qué no en un local de la iglesia? Eu fiquei achando que talvez eu estivesse empolgado demais com a unção profética. Y yo me quedé pensando que tal vez estoy muy emocionado con la unción profética. Mas eu decidi sempre falar. Pero yo decidí siempre hablar. Me veio a impressão, Me viene la impresión, eu falo. yo digo, yo hablo. Aí eu falei, Deus, então ela vai voltar aqui de novo, eu vou falar para ela. Entonces yo dije, Dios, bueno, ella va a volver aquí, yo voy a hablar con ella. Aí meus filhos chamaram lá uma aeromoça Ahí mis hijos llamaron a la hermosa, e ela veio. Azafata. a la azafata. O que é safata? Azafata y hermosa. Ah, Estoy a traduciendo el safata. traductor. Ah, safata. E aí eu falei para ela, falei, olha, você teve hoje uma notícia ruim, Ahí yo você le está dije, tuviste una noticia mala, abatida, me estás mal. perdoa, mas eu tenho que falar algo para você, perdóname porque que estás mal, pero essa tengo que notícia decirte algo. ruim, Deus vai transformar em algo bom. E aí eu liberei uma palavra, eu tive uma palavra de conhecimento, e Ahí yo depois tuve eu una liberei palabra de conocimiento de algo ruim, de algo malo e liberei uma palavra de vida. y le veré una palabra de vida. Sempre quando o Espírito Santo te mostrar algo ruim, Siempre que el Espíritu Santo te muestra algo malo, não é só para você falar algo ruim, no es solo para que hables lo malo, é para você construir, es para que construyas, trazer vida traigas vida no meio do caos. en el medio del caos. Havia trevas Había tinieblas e Deus falou, haja luz. y Dios dijo, haya luz. Só vê trevas, Solo tinieblas, qualquer um vê, cualquier uno ve. mas nós estamos aqui Pero estamos aquí para trazer a luz. para traer la luz. Amém? Amén. E aí eu falei para ela e ela começou a chorar copiosamente. Ahí le dije a ella y comenzó a llorar así desesperadamente. Ela ajoelhou Y se arrodilló Wow. no chão. en el piso, En el avión. E os No meus avião. no avião, Wow. no meio do avião. en el medio del avión. E os meus filhos vendo Y mis hijos mirando, o sobrenatural, viendo lo sobrenatural, Wow. mostrando para eles que é o natural. para mostrar que es natural. Amém? Amén. Vai ser assim. Va a ser así. Impresionante. Impresionante. Mientras hablabas de tu testimonio, la primera parte, Enquanto você falava a primeira parte do seu testemunho, el Espíritu testificó dentro mío o Espírito testificou dentro de mim que hay decenas de personas aquí que tem dezenas de pessoas aqui que recibirán
que recibirão el testificar o testificar y el e confirmar o confirmar de su llamado pastoral do seu chamado pastoral en estos 2 días. en estes 2 dias. Incluso, Incluso, ya tengo algunos nombres aquí, eu já tenho alguns nomes Amém. aqui, pero no voy a hablar ahora, mas não vou falar agora, para generar suspense. para gerar suspenso. Você já assumiu a unção profética? Vos assumiste a unção profética. ¿Qué les parece? Amém. Já, né? Já. Creo que Ele é sí. profeta. Não Ele é só, profeta. ele não tem só o dom de profetizar, Ele mas não ele tem é o, tem somente o dom de o profetizar, dom de profeta. pero o dom de profeta. Dom de profecia, Dom de profecia, todos podem profetizar. todos podem profetizar. Dom de profeta Dom de profeta vai ensinar vai ensinar a muitos a muitos a profetizar. a profetizar. Amém? Amém. Aleluya, recibo. Aleluia. Recebo. Bueno, voy a hacer una pregunta aquí de algo que has comentado ya. Vou fazer uma pergunta de alguma coisa que você comentou Y já. justo ya había elegido la pregunta Justo eu tinha escolhido a pergunta y has comentado. e você comentou. ¿Cuál es la relación entre palabra de conocimiento y el don de profecía? Qual é a relação entre palavra de conhecimento e dom de profecia? Primeiramente, você precisa compreender que os dons, eles andam juntos. Primeiramente, você precisa, antes necessitas compreender que os dones andam juntos. Todos. Todos. Eu posso ter uma palavra de conhecimento que alguém está enfermo nos olhos, Eu posso ter uma palavra de conhecimento que alguém está enfermo em los nos ojos. olhos. Ninguém me contou que a pessoa tem uma doença nos olhos. Nadie me contó que alguien tiene una enfermedad en los ojos. Essa é a palavra de conhecimento. Esa es una palabra de É conocimiento. saber algo Es saber algo que só Deus sabe que solo Dios sabe e que talvez os outros não saibam, y que los otros no saben. exceto a pessoa que está Excepto com a la enfermidade. persona que Está com a enferma. enfermidade. Isso é palavra de conhecimento. Eso es palabra de conocimiento. Mas apenas dizer o caos não adianta. Pero apenas decir el caos no tiene sentido. Aí vem a palavra, né, profética, Ahí viene la palabra profética ou a palavra de cura. o la palabra de cura. Amém? Amén. Aí libera a palavra de cura. Fala, então, quer declarar, você que está aí com a mão levantada, que você vai ser curado nos seus olhos. Ahí Amén. viene la palabra de cura. Tem le va a alguém que decir- está com um problema nos olhos aqui? Hay, Tem alguém? hay alguien que está con problemas en los Acabou de ojos perder a aquí? oportunidade de ser curado. Aleluia. Aqui, vai ser curado então, em nome de Jesus. Amén. Ser Va a curado, curado en amén. nombre de Jesús. Amén. Amém? Amém. Isso aqui é um exemplo. Exemplo. Es un ejemplo. Então, agora a palavra profética, ela serve para consolar, Ahora, la palabra profética sirve para consolar, exortar exhortar e edificar y edificar. a igreja. Ela também serve para predizer o futuro, Esa también sirve para predecir el futuro, falar dos planos de Deus. hablar de los planes de Dios. Mas não é só isso. Pero no es solo eso. Não é só contar o que Deus vai fazer, No solo contar lo que Dios va a hacer, mas pode ser uma palavra de consolo. pero puede ser una palabra de consuelo. O que eu quero que os irmãos compreendam é que a palavra profética pode ser muito simples. Lo que quiero que los hermanos comprendan es que la palabra profética puede ser muy simple. Você pode simplesmente estar aqui no culto Puede ser que estés simplemente en el culto, e ter uma pessoa do seu lado hay una persona a tu lado que você não conhece, que no conoces, que tá de um jeito diferente, que está te chamando a atenção. que está llamando a usted la atención. Aí você pergunta para o Espírito Santo: Ahí le pregunta al Espíritu Santo, está acontecendo alguma coisa? ¿está pasando algo? Aí de repente o Espírito Santo fala assim: ele acabou de ser desempregado. Y ahí de repente el Espíritu Santo te dice, acaba de ser despedido del trabajo. Você vai só consolar a pessoa falando, de repente, falar: ó, o Espírito Santo falou que você está desempregado, Ahí vas solamente consolar diciéndole que el Espíritu Santo me dijo que está desempleado, mas o Espírito Santo também me mostrou isso para dizer que ele tem uma porta melhor para você. el Espíritu Santo me mostró eso para decir que Él tiene una puerta mejor para vos. Foi uma palavra de conhecimento, Una palabra de conocimiento, junto com a palavra profética, junto a la profética, muito simples. muy simple. Não foi grande, No fue grande, você não precisou de contar toda a história da pessoa, no empezó a contar toda la historia toda de a la vida persona, da pessoa. toda la vida de la persona. mas o que essa pessoa está precisando de ouvir hoje? Pero ¿qué es lo que la persona está necesitando oír hoy? Aí não foi nem o pastor Tiago Canguçu que pregou. Não vai ser nem a pregação dele que vai fazer a diferença. Vai ser a pregação da palavra profética que foi liberada ali. Ahí tal vez esa persona recibió toda la palabra de la prédica y eso no fue lo que Dios quería hacer, sino que en ese momento esa palabra fue liberada en ese momento y 30 segundinhos apenas
30 mudou segundos o dia, a semana daquela pessoa. cambió el día, la semana de esa persona. Amém? Amén. Aleluia. Vou ler agora em português. Chegou uma pergunta grande aqui em português. Voy a leer en portugués, llegó una pregunta grande en portugués E vamos a hacer a tradução em tempo real. y ¿ok? vamos a hacer un lío en la cabeza del traductor. Eu lo entendo porque sou tradutor em Goiânia. Yo entiendo porque soy traductor en Goiânia. É difícil. Es difícil. Falar em línguas para mim é um problema, Hablar en lenguas para mí es un problema, porque eu não consigo me concentrar. porque no me consigo concentrar. Mas sempre em sonhos Deus me revela algumas coisas. Pero siempre en sueños Dios me revela algunas cosas. E aí eu tento acordar, Y ahí intento despertarme, mas não consigo. pero no consigo. E muitas vezes eu sou acordada. Y muchas veces a mí soy despertada. E agora o que vem acontecendo Y ahora lo que viene pasando é que eu tenho tentado me concentrar mais. es que me he intentado concentrar más. E quando estou louvando, Y cuando estoy alabando, fecho os olhos cierro los ojos sem que nada interrompa. sin que nadie interrumpa. Aí Deus me dá visões. Y ahí Dios me da visiones. Mas aí eu fico com medo de falar, Pero me quedo con miedo de hablar porque me dá insegurança. porque me da inseguridad. Então eu me pergunto, Entonces me pregunto, como eu posso liderar uma célula ¿cómo puedo liderar una célula se eu não consigo falar em línguas? si no consigo hablar en lenguas? E também tenho muitas travas Y también tengo muchas trabas em relação a essas revelações que Deus me dá. en relación a esas revelaciones que Dios me da. Fin. Amém. Olha, nós cremos como igreja que tem a evidência do batismo do Espírito Santo é a oração em línguas. Amém? Nosotros creemos como iglesia que la evidencia del bautismo del Espíritu Santo es la oración en lengua. Amén. Já vi pessoas sendo batizadas no Espírito Santo. ¿Se ve personas siendo bautizadas en el Espíritu Santo? Eu percebi que ele recebeu do Espírito, Yo percibí que recibió del Espíritu só ficou com vergonha de falar. y quedó con vergüenza de hablar en lenguas. Pensando que talvez estaria imitando alguém, Pensando que tal vez estaría imitando a alguien. que é muito loucura, que é uma loucura enorme ficar falando uma língua que ninguém entende. Que es mucha locura quedarse hablando un lenguaje que nadie entiende. Mas eu preciso falar para você que fez essa pergunta. Pero necesito decirte a vos que hiciste esa pregunta. Quando você está no banheiro falando sozinho, Cuando estás en el baño hablando sola, ou em português ou em o espanhol, en portugués o en español, com alguém que você não vê, con alguien que no ves, você acha isso normal? ¿te parece normal? É loucura também. Es locura también. Chaka naso kondori kandabashi dele kandarabas. Cheka naso koro kondo sunde kandaraka deshi. Kabashi odo kosundo ba kinaras no robakadashi. Chaka narabadere kodo su kodorobo si derebas. Pastor, eu não entendi nada, Pastor, no entendí nada. mas o Espírito Santo Pero el Espíritu Santo usou minha boca usó mi boca para liberar vida nesse para lugar. liberar vida en este lugar. Quantos idiomas existem na ¿Cuántos Terra? idiomas existen en la tierra? Os anjos não podem ter um? Los ángeles no pueden tener uno. Só a gente. Solo nosotros. Os índios têm. Los indios tienen. Inúmeras nações tiveram. Inúmeras naciones tuvieron. Agora os anjos não podem? Pero los ángeles no pueden. Quando você ora em línguas, Cuando oras en lenguas, você descansa a sua alma. vos descansás tu alma. Percebe-se pela pergunta Se percibe por tu que essa pessoa pregunta está agitada na alma. que esa persona está agitada en el alma. Quanto mais você ora em línguas, mais você descansa a sua alma. Cuando más oras en lenguas, más descansas tu alma. É um exercício que eu faço assim todos os dias. Es un ejercicio que hago todos los días. E o Espírito Santo, ele ora perfeitamente quando eu oro em línguas. Y el Espíritu Santo ora perfectamente cuando oro en lenguas. Vocês concordam comigo que tem orações que nós fazemos que elas não são bíblicas? ¿Concuerdas conmigo que hay oraciones que hacemos que no son bíblicas? Fazemos orações egoístas, sim ou não? ¿Hacemos oraciones egoístas, sí o no? Sim ou não? ¿Sí o no? Sim. Orações que Deus não está concordando, sim ou não? Oraciones que Dios no concuerda, ¿sí o no? Mas quando nós damos espaço para a fé,
pero solo cuando damos espacio para la fe, E sem fé é impossível agradar a porque Deus. sin fe es imposible agradar a E Dios. quando nós oramos em línguas, Y entonces oramos en lenguas, o Espírito de Deus el Espíritu de Dios ora de fato, ora de hecho através da sua boca. a través de tu boca. Amém? Amén. Aleluia. Aleluya. Agora teve mais perguntas aí, né? Que mais? Montonazo. Foram várias perguntas. A outra Hay varias é... preguntas. timidez. Outra coisa que eu faço, eu decido falar o que me ocorre no coração. Eu pergunto um pouco antes para o Espírito Santo e o que me ocorrer eu falo. Ahora, en relación a timidez, yo decido hablar lo que me viene al corazón. Yo le pregunto al Espíritu Santo y lo que me viene yo lo hablo. E geralmente eu pergunto para a pessoa depois, fez sentido para você? Y generalmente le pregunto a la persona después, ¿tiene algún sentido? ¿Hace sentido para vos? Se ela falar que não fez, Si ella dice que no, ok. ok. Mas e quando faz? Pero ¿y si tuviera sentido? Você pode mudar a história de uma pessoa. Puedes cambiar la historia de una persona. Então, ande em fé. Entonces anda en fe. Andar com Deus é necessário você colocar o pé na água. Andar con Dios es necesario poner el pie en el agua. E quanto mais você coloca, Y cuanto más coloques, mais Ele vai te usar. más Él va a usarte. Amém? Amén. Um teste que eu fiz, Un test que hice. e eu quero desafiar você a fazer. Y te quiero desafiar para que lo hagas. Vamos. Estava no shopping Estaba en shopping há um mês atrás. hace un mes. Eu, minha esposa e a Ana Luísa. Yo, mi esposa y Ana Luisa. Aí eu passei por uma loja. Ahí pasé por un local. Olha como que Deus fala comigo. Mira cómo Dios habla conmigo. Aí tinha uma moça pegando um monte de livro no chão. Había una persona agarrando un montón de libros del piso. Aí aquilo ali me chamou a atenção. Y eso me llamó la atención. E ela sozinha na loja, pegando lá e colocando. Sola en el lugar, agarrando del piso y colocando. Aí na hora Deus falou assim, algo comigo, falou assim, alguém entrou na vida dela e bagunçou a vida dela inteira. Y ahí en el momento Dios me dijo, alguien entró en la vida de ella y le hizo un lío bárbaro en su vida. Aí eu falei, ai Deus, certeza? Ahí dije, Dios, ¿seguro? Tô no shopping. Estoy en el shopping. Minha esposa queria ir para casa tomar Mi banho. esposa se quiere ir a casa a tomar baño. E aí eu andei mais um pouco, falei, Deus, confirma no meu coração. Ahí andé un poquito más y dije, Dios, confirma mi corazón. Aí eu passo na outra loja, Ahí paso en el otro um local, monte de caixa vazia un montón de cajas vacías no chão, en el piso com a criança abrindo as caixas e olhando assim. y un niño abriendo las cajas y mirando. Não, isso são imagens reais. Son imágenes reales. Aí eu falei, eita, alguém entrou lá, bagunçou tudo e agora tá vazio o coração dela. Ahí fue lo que el Espíritu Santo me dijo es, alguien entró, hizo un lío bárbaro y ahora dejó el corazón de ella vacío. Aí eu falei pra minha esposa, meu bem, Deus tá querendo falar algo. Ahí yo dije a mi esposa, Ela Dios quiere decir algo. E eu preciso tomar banho. Y ella me respondió, yo Eu necesito falei, tomar mas baño. vamos mais um pouquinho. Aí, Y ahí yo fui un poquito más. na outra loja, eu olhei lá no chão e vi umas pegadinhas no chão. Y en el otro De lugar, adesivo. yo vi un montón Pega- de pisaditas en el piso de adhesivo. Na loja. En el local. Aí falou, alguém entrou lá, bagunçou a vida dela, deixou um vazio e deixou marcas. Ahí Dios, el Espíritu Santo me dijo, alguien entró allá, hizo un lío bárbaro, dejó vacío el corazón y dejó marcas. Vou explicar algo para vocês. Os dons proféticos são interpretativos. Te quiero explicar algo. Los dones proféticos son interpretativos. Não é uma matemática. 2 mais 2 é 4. No es una matemática. 2 más 2 es 4. Che cantar alabacê, pastor, eu te amo. Quando você ora em línguas assim, não é tradução de línguas, é interpretação de línguas. Amém? No es que así escuchas una oración en Solta lengua y es uma rajada aí. Sentere Makatana y ahí eso es Dios te ama. Então, No, es una interpretación, no es una traducción de lenguas. é assim que eu consigo enxergar. Es así como yo lo consigo ver. É igual os filhos. Es como los hijos. Tem quantos filhos? Tenés 4 hijos, 3. Cada um tem uma linguagem. Cada uno tiene un lenguaje. Eu sou um filho de Deus. Yo soy un hijo de Dios. Eu tenho a interpretação das coisas. Yo tengo interpretación de las cosas. E Deus conhece meu coração. Y Dios conoce mi corazón. Quando ele viu aqueles livros no chão, Cuando él vio esas cosas en eu vou el falar, piso, vou falar com meu filho com aqueles livros no chão. yo voy a hablar con mi hijo con esos libros en el piso. E aí eu resisti. Ahí yo resistí. Aí eu fui, desci pro estacionamento, Ahí bajé al estacionamiento, dentro do carro, dentro del auto, o coração assim. el corazón así. Aí, meu bem, E você dije, espera. Esposa, me espera, mi Aí amor. o que eu decidi fazer? Que eu quero que você faça? Ahí yo decidí algo que quiero que vos hagas. Aí eu falei, vamos fazer um teste? Dije, vamos a hacer un test. Ela falou, vamos. Ella dijo, vamos. Eu falei, então eu vou subir lá Yo voy a subir allá e eu vou ver se a impressão que veio está certo ou está errado. y voy a ver si la impresión que vino está bien o no.
Subi correndo, cheguei lá na Fui loja. corriendo, llegué allá en el local Falei, Espírito Santo, ela tem que estar sozinha na loja. y dije, Espíritu Santo tiene que estar sola en el local. A hora que eu cheguei lá, estava sozinha. Ahí llego allá, estaba sola. Os livros já tinham sido colocados no lugar. Los libros ya habían sido colocados en su lugar. Aí eu falei para ela, falou, olha, entrou uma pessoa na sua vida, Ahí yo le dije, ella entró una persona en tu vida, bagunçou tudo Isso na lío sua bárbaro. vida, deixou um vazio dejó un vacío, e deixou marcas. dejó marcas. Ahí ella empezó a llorar. E eu falei assim, faz sentido para você? Y Aí eu já dije, tava ¿hace assim, sentido para vos? profeta, né? Faz sentido para você? Ahí ya me Brincadeira. agrandé y dije, ¿hace sentido para vos? Aí ela estava chorando copiosamente. Ahí estaba llorando desesperadamente. Deus me mostrou o caos Dios me mostró caos para eu trazer luz para traer luz e ordem. y orden. Aí eu falei para ela o que Deus iria fazer. Ahí yo le dije para ella lo que Dios iba a hacer. Falou, Deus vai organizar Yo dije, Dios va a organizar tudo que aconteceu, todo lo que pasó, vai preencher o seu va a coração llenar tu corazón e vai remover todas as y va a marcas. remover todas las marcas. E ela em prantos, Y ahí lloraba desesperadamente. muito. Mucho, mucho. Mulher elegante, né? Mujer elegante. Chora olhando para cima, não é assim, irmão? Chora mirando para Para não arriba. estragar a maquiagem, não Para é? que no se arruine el maquillaje. E aí eu falei para ela, falei, olha, Ahí yo le dije a ella, porque a unção profética porque la unción profética é você transmitir es vos transmitir o amor de Deus. el amor de Dios. Naquela tarde, En aquella tarde, aquela moça se sentiu profundamente amada por Deus. esa mujer se sintió profundamente amada por Dios. Sim ou não? ¿Sí o no? A unção profética é para transmitir esse amor. La unción profética es para transmitir ese amor. O diabo ele traz o caos. El diablo trae el caos. Mas você sabia que o Espírito Santo paira sobre todo o caos? Pero saber que el Espíritu ¿Sabía Santo de eso? está por encima, está flotando encima del caos. Primeira menção do Espírito Santo, Primera mención del Espíritu Santo ele estava pairando estaba por encima sobre o caos. del caos. Aonde tem caos na terra, Donde hay caos en la tierra, o Espírito Santo está pairando. el Espíritu Santo está ahí, presente, À espera a la espera de um homem ou mulher de de un Deus hombre o una mujer de que vai Dios falar da parte de Deus, que va a hablar de la parte de Dios, trazer luz traer luz no meio do en caos, el medio del caos, reconstruindo. reconstruyendo. Amém? Amén. Aleluia. Pastor, Pastor, outra em português aqui. O senhor poderia ajudar as jovens aqui da igreja, el Señor podría ayudar a las jóvenes de la iglesia Lá vem. mostrando mostrando quem é o varão de cada uma de nós. quién es el hombre para cada una de nosotras. Tá aí, ó. Olha, vamos lá. A ver, vamos. Há uma ética profética. Sim. Hay Yo puedo una ayudar. ética profética. Eu puedo ajudar, hein? Olha, há Eu uma posso ética ajudar. profética. Hay una ética profética. Tipo um protocolo profético. Tipo un protocolo profético. Que não é sábio Que no es sabio você falar que uma pessoa vai casar com a outra. vos decir que una persona va a casar con la otra. Deus pode falar isso contigo? ¿Dios puede hablar eso con vos? Sim, Sí. Deus já falou isso comigo. Dios ya habló con eso conmigo. Só que eu não vou falar isso para a pessoa. Solo que no voy a hablar eso con la persona. Eu vou apresentar os dois. Los voy a presentar a ellos. Palavra de sabedoria. Palabra de sabiduría. Deus me... O pastor que fala, ó, você vai casar com fulano de tal, El pastor que dice, vos vas a casar con tal otro. ou o profeta que fizer isso, El profeta que haga eso, você corre. corre. Não caminhe dessa maneira. No camines de esa manera. Pastor, mas ele é... O profeta falou que o rapaz é tão lindo, pastor. Pastor, pero lo que el profeta dijo, pero el O chico rap- es re lindo. É lindo, pastor. Es lindo, pastor. Mas não caminhamos assim. Pero no caminamos así. O máximo que você pode fazer é aproximar a ovelha. Lo máximo que podés hacer es aproximarlos E deixa elas se conhecerem. y deje que se conocen. Já fiz isso. Ya hice eso. Eu também. Na turma Yo especial. también. Na rede, eu faço isso. Apresento. Entre los seminaristas especiales, yo los presento. É. Outra pergunta em português também. Acabou de chegar essa. Ok, otra pregunta por ti. O senhor pode me apresentar alguém hoje, pastor? El Señor, ¿me podés presentar a alguien hoy, pastor? Acaba de llegar esa pregunta. Vai lá em Goiânia que eu vou te apresentar lá uns irmãos. Anda allá a Goiânia que te voy a presentar unos hermanos. Prometo que não são minhas essas duas perguntas, tá? Prometo que no son mías esas dos preguntas. Essa aqui é boa, tradutor. Tá em português também, tradutor. Esta aquí essa. es buena, está en portugués.
Qual a diferença entre um ato profético e uma mandinga do candomblé? ¿Cuál es la diferencia entre un acto profético y una mandinga de candomblé? Quero ver o que ele vai responder. Não, no Novo Testamento tem um ato profético, quando o apóstolo Paulo, acho que foi o profeta Ágabo, que falou para ele que ele iria para Jerusalém. Foi. Aí até falou, aí assim não foi bem exato o que iria acontecer, mas mostrando para ele que ir para Jerusalém seria algo muito arriscado. E Ele mesmo assim ele foi. Então eu acredito em atos. En Hechos de los Apóstoles hay una historia donde hay un profeta que le dice a Pablo lo que iba a pasar con él. Yo Ah. creo que en Hechos. Enfim, e então eu acho que atos proféticos são válidos ainda. Entonces, actos proféticos son válidos todavía. São atos de fé. Son actos de fe. Mas eu preciso falar algo aqui para os irmãos. Pero necesito hablar Muito, algo para los muito hermanos. importante. Muy, muy importante. Quanto mais simples você for, Cuanto más simple seas, melhor é. mejor es. Que o Espírito Santo apareça Que el Espíritu Santo aparezca e que nós possamos y diminuir. que nosotros disminuyamos. Aqui, Aquí. como apagar as luzes? ¿Se pueden apagar las luces? Dá para apagar? ¿Da para apagar las luces? Deixa eu brincar aqui com minha camiseta. Déjame brincar, déjame jugar con mi É camiseta. possível ou não? ¿Es posible o no? É o máximo, gente? Ah. Aqui embaixo está escrito profeta, Aquí abajo está escrito profeta, que é a base da lâmpada. que es la base de la lámpara. A lâmpada tem o Espírito Santo, La lámpara tiene el Espíritu Santo, que é o que ilumina. que es el que ilumina. Mas para a lâmpada ser iluminada, Para que la lámpara sea iluminada, o profeta tem que el desaparecer. profeta tiene que desaparecer. A base tem que encaixar. La base tiene que encajar. Amém? Amén. O profeta existe, El profeta existe, mas a base tem que desaparecer. pero la base tiene que desaparecer. Para que só ele apareça. Para que solo él aparezca. Então, quanto mais simples você é, Entonces, obrigado, cuanto pode más acender. simple sos, Melhor é a palavra profética. mejor es la palabra profética. Amém? Amén. Agora, queridos, Ahora, queridos, cada irmão tem uma maturidade. cada hermano tiene una madurez. Cada irmão tem uma experiência com Deus. Cada hermano tiene una experiencia con Dios. E tem hora que Deus quer escandalizar. Y existe algunas horas donde Dios quiere escandalizar. Monte de gente religiosa, sim ou A não? un montón de gente religiosa, ¿sí o Aí ele no? pega uma profeta daquelas assim, Ahí agarra una profeta de aquellas así extravagante. extravagantes. Mas o coração dela é puro para o Senhor. Pero el corazón de ella es puro para el Señor. E aí todos vão ficar espantados com a palavra profética que ela liberou, da Aí- maneira que ela liberou. Ahí todos van a quedar espantados con la manera en que fue liberada esa palabra profética. Deus é assim. Dios es así. Não tem uma fórmula. No hay una fórmula. Mas quanto mais simples, Pero cuanto más simple eu creio que é o melhor. es mejor. Quanto mais ele aparece Cuanto más Él aparece e nós y diminuímos, nosotros disminuimos, é o melhor. es lo mejor. Amém? Amén. E a respeito do candomblé? Y al respecto del candomblé. Candomblé, o diabo ele imita Deus. El diablo imita a Dios. Hoje nós ficamos escandalizados no candomblé de sacrificar um bode. Nosotros nos quedamos escandalizados que el candomblé hoy sacrifica un bode. Mas o Bode. primeiro sacrifício foi Pero Deus el que primer fez. sacrificio fue Dios que hizo. Foi Deus que sacrificou o animal lá no Éden. Fue Dios que sacrificó un animal allá en Edén. En el Depois o Edén. diabo começou a imitar. Después el diablo comenzó a imitar. Então, o candomblé, ele vai, uma mandiga do candomblé, ela é para trazer destruição, morte, caos. Entonces, el mandinga de candomblé es para traer destrucción, muerte y caos. Até quando é algo aparentemente bom para a pessoa, Hasta cuando es algo aparentemente bueno para la persona. trazer um marido, uma riqueza para uma pessoa, Traer el marido, la riqueza para una persona. está tirando de outro. Está sacando de otro. Mas Deus não. Pero Dios no. Tudo que Deus faz Todo lo que Dios hace é cheio de paz, es lleno de paz, justiça justicia e alegria. y alegría. Amém? Amém. Respondi, pastor? Ó, Respondí, pastor. Você pode complementar, viu, pastor? eu não. Quero Puedes só aprender complementar, aqui. pastor. Ah, olha que chegou aqui agora, pastor. Ó. Tem irmãs em Goiânia. Eita, tem. Tem São irmãs Hay em hermanas. Goiânia. Llegó una pregunta. Estão ¿Hay perguntando, hermanas en Goiás? Tem irmãs em Hay Goiânia. hermanas también.
Por que a gente não resolve tudo aqui em casa, né? ¿Por qué no resolvemos todo aquí en casa entonces? Essa é legal. Traduz, Sebas Monsu. Pastor, o senhor acredita que pode haver profecia através do ministério de dança? Pastor, ¿crees que puede haber profecía a través del ministerio de danza? Olha, eu até tive a impressão, aqui nessa igreja também vai ter palavras proféticas através de quadros e pinturas. Tuve una impresión que en esta Isso eu iglesia não va a haber sei. palabras proféticas a través de cuadros y pinturas. A dinâmica que eu decidi fazer aqui, uma delas é, vocês vão daqui a pouco vai ter uma dinâmica para vocês, vai ter uma ativação. Yo decidí hacer una dinámica aquí, de aquí a poco va a tener una dinámica que es una activación, Você pode fazer através de uma pintura, uma Que palavra poder- profética. hacer una palabra profética a través de una pintura. Pastor Márcio Alves, supervisor nos Estados Unidos, Pastor Marcio Alves, supervisor de Estados Unidos, recebeu uma palavra profética através de uma pintura, recibió una palabra profética a través de una pintura. que falou assim, exatamente o que ele estava vivendo e o que ele esperava em Deus viver. Que Yo ya- habló exactamente yo- lo que yo- él estaba viviendo y lo que esperaba en Dios Ele vivir. já me falou essa experiência. Foi na Bethel, né? Isso. Él ya me habló de esa experiencia. Então, agora, a dança, Ahora la danza. eu não ignoro a dança. Yo no ignoro la danza. Já vi pessoas dançando cheias de unção. Ya vi personas danzando llenas de unción. Davi estava dançando cheio de unção. David estaba danzando lleno de unción. Mas esse dançar vai ter que expressar algo, né? Porque tem que falar. Pero ese danzar tiene que expresar algo porque tiene que hablar. Não sei como que Deus pode fazer isso, né? Mas eu acredito que pode. No sé cómo que Puede Dios ser puede que- hacer eso, pero creo que puede. Como é que Deus pode fazer isso? ¿Cómo es que Dios puede Não estou hacer falando que eso? existe um ministério de dança profético, não. No estoy diciendo que existe un ministerio de danza profético, no. Mas pode ser que um dia uma dança seja algo profético. Pero puede ser que un día una danza sea algo profético. Amém? Amén. De repente, para uma moça, dançar valsa vai lembrar do pai dela e algo muito importante que aconteceu quando ela tinha 15 anos. De repente para una mujer danzar un vals puede representar algo que tenía que ver con el padre de ella cuando tenía tango. 15 años. Y tango. Eu não tenho muita experiência com No tango. tengo mucha Então, experiencia con tango. mas pode ser que aí uma irmã, de repente, que no meio do culto, do Puede ser nada, que una começa hermana en medio del culto, como de se lo estivesse nada, dançando valsa com o Espírito Santo. Aquilo dali pode apresentar tanto para aquela irmã. puede ser usada E pode ser para uma mensagem profética para ela, sim ou não? danzar valsa y de ser un resolver mensaje profético. Ser um consolo para ela, Y sim ser ou un não? consuelo para ella. De algo que foi mal resolvido na época que ela tinha 15 anos com o pai dela, e depois o pai dela veio a falecer. De algo que fue mal resolvido con el padre de ella y después falleció. Acho que não cabe a gente ter fórmula. Yo quiero que no cabe a nosotros poner fórmulas, Mas a melhor maneira é falando. pero la mejor manera es hablando. Tudo que Deus fez, Ele fez Todo lo que Dios hizo, lo hizo falando. hablando. Apenas o homem Ele tocou. Então tem hora que tocar. O seu pastor, ele flui na unção profética tocando, não é isso? Exatamente. Ele toca. Fala. Deus hizo todas as coisas hablando, pero quando hizo el hombre tocou. No homem ele toca. El hombre tocó. No homem ele tocou. Então eu acredito que é falando, por meio da palavra. Né? Mas Deus pode usar de outras maneiras também. Amém? Yo creo que es hablando por medio de la palabra, pero yo creo que Dios puede usar otros medios también. Aleluia. Bueno, temos outras perguntas aqui. Já estão cansados ou querem mais? Tenemos otras preguntas. ¿Están cansados? Hã? Me preguntan si están cansados y les quieren más. Essa aqui é boa. Ah, Vai estar em português. Los hispanos não vão escrever perguntas? Tanto de portugués. Los hispanos no van a escribir preguntas. Como o Senhor se sente como profeta em uma geração de falsos profetas? ¿Cómo te sentís? ¿Te sentís como profeta en una generación de falsos profetas? E agora? Y ahora, eu não me sinto intimidado. no me siento intimidado. Já ainda não lançou essa seta na minha mente. Irmã do Eduardo ali atrás, né? Não lançou essa seta. Eu simplesmente falo. Eu decidi ser servo de Deus e por isso eu falo.
No acepto ataques, yo simplemente hablo. Agora- Se dice siervo de Dios y hablo. O que, que eu estou fazendo, então, para ajudar essa geração? Entonces, ¿qué estoy haciendo para ayudar a esta generación? Escrevi um livro, Escribí un libro, estou fazendo seminários proféticos estoy haciendo seminarios proféticos para mostrar para os irmãos para mostrarle a los hermanos como é o Ministério Profético da Nova Aliança. cómo es el ministerio profético de la nueva alianza. Eu vou construir para vocês aqui, durante essas 3 pregações, hoje e amanhã, Durante estas 3 prédicas de hoy y mañana, como o Espírito Santo flui. voy a construir cómo el Espíritu Santo fluye Para trazer o equilíbrio, para traer el equilibrio, mas você não pode deixar de fluir nos dons. pero no puedes dejar de fluir en los dones, Porque os outros estão errando. porque los otros están mal. Aí que você tem que ser luz. Ahí es donde vos tenés que ser luz. Amém? Amén. ¿Los sueños te pueden avisar de una muerte próxima? Los sueños puede avisar para você de una muerte próxima. Sim, com certeza. Sí, Aliás, con bem a seguridad. verdade, eu acredito En verdad yo creo que Deus que Dios fala com os homens de Deus, com as mulheres de Deus, habla con los hombres y mujeres de Dios quando vai chegar perto dele partir. cuando está cerca de su muerte. Ainda mais quando você tem muita intimidade com Deus. Y más cuando tenés mucha intimidad con Dios. Eu já vi isso acontecer com o irmão que andava comigo. Yo vi eso pasar con un hermano que andaba conmigo. Deus falou para ele, falou, ele teve a impressão que Deus iria levar ele e ele começou a organizar todos os negócios dele. Él tuvo la impresión de que Dios lo iba a llevar y empezó a organizar todos sus negocios. Agora Deus pode mostrar uma situação de morte para você interceder para que não aconteça, Ahora, también Dios puede mostrar una situación de muerte para que vos intercedas para que no pase. mas tem coisas que Deus simplesmente permite acontecer e vai acontecer e não há nada que você faça para mudar. Pero hay cosas que Dios permite pasar y va a pasar y no hay nada que puedas hacer para cambiarlo. Amém? Amén. Deus é Deus. Dios es Dios. Tem muitas perguntas aqui, tá difícil escolher. Vamos lá. Muchas preguntas difíciles de elegir. Vamos a ver. Pastor, como é para você andar com grandes homens de Deus como o pastor Luiz e o pastor Naor e receber a unção que está sobre eles? É necessário honra nesse processo? Pastor, Oh. ¿cómo es andar con grandes hombres de Dios, con Pastor Nahor, Pastor Aloisio, y recibir la unción que está sobre ellos? ¿Es necesario honra en ese proceso? Com certeza. Con seguridad. Só recebe se tiver honra. Solo recibís si honras. E é um privilégio andar com os dois. Es un privilegio andar con los dos. O pastor Luiz, ele é profeta. Pastor Aloisio es profeta. Vocês já perceberam quando ele profetiza? ¿Ustedes percibieron cuando él profetiza? Ele não faz, eis que te digo, Ele servo meu. Él no dice, es que te digo, siervo. Ele só fala. Él solo dice, Ele só libera a palavra. solo habla y libera la palabra. E, geralmente ele profetiza para a edificação da igreja como um corpo, como um todo. Y generalmente profetiza para edificación de la iglesia como el cuerpo, como todo. O pastor Naor, ele flui muito na unção profética. Pastor Nahor también fluye en unción profética. Naor é O- profeta. Quando ele começa a orar, Cuando él comienza a orar, você também flui na unção profética quando você começa a orar. vos también fluís en la unción profética cuando empezás a orar. Quantos aqui já perceberam isso? ¿Cuántos aquí percibieron eso? Você começa a orar Comenzás a orar e o Espírito está te guiando para algo. y el Espíritu Santo te va guiando para algo. O pastor Naor é assim. Pastor Nahor es así. Quando ele começa a orar no início Cuando empieza a orar al inicio de uma pregação, de una prédica de uma prédica, ou no final de uma prédica. o al final de una prédica. Ele flui muito também na unção Fluye profética. mucho en la unción profética. E eles são uma grande bênção, um Es una privilégio. grande bendición, un privilegio. Tudo que eu aprendi foi com certeza através da vida deles, do ministério deles. Todo lo que aprendí fue a través del ministerio de ellos y de la vida de ellos. Amém? Amén. E siguen chegando perguntas. De toda sorte. Seguem llegando preguntas. A ver. Todo tipo de preguntas. Pastor, ¿cómo puedo generar un ambiente, una atmósfera espiritual en mi célula? Pastor, As coisas andam muito pesadas ultimamente. Pastor, ¿cómo posso fazer para gerar un ambiente espiritual na minha célula? As coisas estão, o ambiente está muito pesado ultimamente. Olha, começa em você. Comienza en vos. Eu quero falar para essa pessoa que acabou de me escrever aqui, não sei quem que é. Nem Yo preciso quiero me hablar para contar. esa persona que acabo de Você escribir. está debaixo de culpa e condenação. Estás debajo de culpa y condenación. Você está se sentindo incapaz. Estás sintiendo incapaz. Está à frente dessa célula. Está al frente de esa célula.
Está achando que talvez seja culpa sua. Está pensando que tal vez tu culpa, Que não orou bastante, que no oraste lo que não suficiente, fez o que bastante. no hiciste lo suficiente. Então começa em você. Entonces comienza en vos. Onde está o Espírito do Senhor, aí os céus estão abertos. Donde Amém? está el Espíritu del Señor, ahí los cielos están abiertos. Amén. Cielos abertos. Cielos abiertos. El profeta es responsable por la profecía. O profeta es responsable por profecía. Olha, Deus deu o livre-arbítrio para nós, sim ou não? Mira, Dios nos dio libertad a nosotros, ¿sí o no? Sim ou não? Deus tem planos de paz a nosso respeito, sim ou não? Dios tiene planos de paz para a nuestro respecto, ¿sí o no? Pensamentos bons? Pensamientos buenos. Deus quer o nosso bem, sim ou Dios não? quiere nuestro bien, ¿sí o no? Mas cabe nós aplicarmos a fé, sim ou não? Pero cabe a nosotros aplicar la fe, ¿sí o no? À medida que nós cremos na bondade de Deus e aplicamos a fé, aquilo que Deus planejou vai acontecer conosco. Amém? A medida que creemos en el amor de Dios y en la bondad de Dios y aplicamos la fe, entonces vamos a tener los resultados de Então, esa fe. quando você recebe uma palavra profética, é importante, você testificou, é importante você cultivar ela, você orar por ela, para que ela se cumpra. Entonces, cuando recibes una palabra profética es importante que vos ores sobre eso, cultives esa palabra para que eso se cumpla. Elias recebeu uma palavra profética e iria chover. O que ele fez? Foi orar. Elías recibió la palabra profética de que iba a llover y ¿qué hizo? Fue orar Para que se cumprisse a palavra profética. para que se cumpliese la palabra profética. Quando nós oramos, nós trabalhamos juntos com os anjos. Cuando nosotros oramos, trabajamos juntos con los ángeles. Daniel orou Daniel oró no início do jejum en el inicio del ayuno e só no final dos 21 dias que se cumpriu y solo al final de los 21 días que se o que ele cumplió havia pedido a lo Deus. que él había pedido a Dios. Então, trabalhar junto com Deus. Entonces trabajó junto con Agora, Dios. o profeta pode errar? Ahora, el profeta puede errar. Pode. Puede. E fique em paz quando errar. Y en paz cuando erre. Não cobra dele o acerto 100%. No le cobres o no le reclames el acierto 100%. Alguém aqui acerta todas? ¿Alguien aquí acierta todo? Tem alguém aqui? ¿Hay alguien aquí? Além do pastor? Aparte del pastor. Chacanguçu? Augusto? Então você vai ouvir uma palavra profética, você vai orar e saber se testifica ou não. E vai orar para que isso se cumpra. Entonces vas a escuchar la palabra profética, vas a orar para ver si testifica o no y vas a orar para que se cumpla. E pode ser que demore anos, 40 anos para que se cumpra uma palavra profética. Y puede ser que demore muchos años, hasta 40 años para que se cumpla la palabra. Una palabra profética para nossa Amém. igreja e para nosso Com certeza. gran pastor e homem de Deus, Amém. Gabriel Martínez. Vou orar por isso. De hoje até Voy a amanhã, orar por eso. Deus vai trazer algo para ti, com Dios va a certeza. traer algo para ti Amém. con seguridad. Amém. Ai, os irmãos não perdem a oportunidade. Los hermanos no pierden oportunidad. Isso aqui é legal. Tá em português, Sebas. Vamos. Pastor, Deus me usou para profetizar quando eu era criança, Pastor, Dios me usó para profetizar cuando era niño, mas nunca mais aconteceu. pero nunca más pasó. Eu oro sobre isso Yo oro sobre eso. e peço para Deus me usar de novo. Le pido a Dios que me use de nuevo. Pode ser que nunca mais aconteça. Puede ser que nunca más pase. Não, com certeza vai acontecer. Con seguridad va a pasar. Eu estou aqui para te falar. Yo estoy aquí para decirte. Quem sabe Deus não enviou aqui para ser uma resposta de oração sua. ¿Quién sabe Dios no me envió para hacer una respuesta de tu oración? Talvez não foi nem o pastor Tiago que estava orando por isso. Tal vez no fue ni Pastor Tiago que estaba orando por Talvez é eso. o seu desejo, seu coração. Tal vez el deseo de tu corazón. E creio que após essa conferência, esse seminário aqui profético, você vai sair daqui tendo mais ousadia e influindo profético. Y creo que después de este seminario profético vos vas a salir con más osadía y fluyendo en el ministerio profético. Amém? Amén. Eu vou falar mais, Voy a hablar más, porque aqui me dá o nome. Eu sei o seu nome. porque acá yo tengo el nombre. E a pessoa que fez essa pergunta La persona que hizo esa pregunta é um dos nomes que o Senhor colocou no meu coração, es uno de los nombres que el Señor colocó en mi corazón. quando eu falei que Deus iria despertar chamados Cuando ministeriais. dije que Dios iría a despertar llamados Tá ministeriales. vendo? Então, é um combo, 2 em 1. Es un combo 2 en 1, Toma. pastor y profeta. Tá vendo? É, tá vendo? É verdade. Manda mais, gente, manda mais. Manden más, manden Eu más. só vou falando aqui. Ok. Ó,
julgando a palavra profética, Juzgando la palabra profética. sempre tem que estar alinhada com a palavra de Deus. Siempre tiene que estar alineada con la palabra de Dios. Sempre tem que estar alinhada com a nova aliança. Siempre tiene que estar alineada con la nueva alianza. Entenda que existem muitos profetas hoje em dia Entendé que existen muchos profetas hoy en que día. são profetas da velha aliança. Son profetas de la vieja alianza. Profetas que trazem condenação, Profetas que traen condenación, acusação, acusación, julgo. juicio. Então a palavra tem que estar, a palavra profética vai estar sempre alinhada com a nova aliança, de acordo com aquilo que o Senhor tem nos ensinado aqui nessa igreja. La palabra tiene que estar siempre alineada con aquello que Dios nos ha enseñado en esta iglesia sobre la gracia. E é um testificar no seu espírito. Y un testificar en tu espíritu, E que muitas vezes vai passar pela sua mente, que muchas veces va a pasar por tu mente, vai passar pelo seu corpo, va a pasar por tu cuerpo, coração batendo, corazón va a agitarse, pensamentos, pensamientos, imagens, imágenes, impressões, sonhos, impresiones, sueños, mas vai ser no seu espírito. Amém? pero va a ser en tu espíritu, amén. Deus fala conosco no nosso espírito. Dios habla con nosotros en nuestro espíritu. Agora Deus usa todo o seu corpo. Ahora Dios usa todo tu cuerpo. Pode usar o seu olfato, Puede usar tu olfato, trazendo um aroma agradável do Senhor. trayendo el aroma agradable del Señor. Sim. Sí. Pode trazer, Deus pode usar através de uma visão, Puede usar a través de uma visão aberta. una visión abierta. Sim ou não? ¿Sí o no? Pode ser através da sua mente, através de sonhos. Puede ser a través de tu mente, a través de sueños. Pode ser através Pode. dos 5 sentidos, pode ser através da sua alma, da sua mente, da sua vontade, Puede ser a través de tus 5 sentidos, alma, mente, tu mas voluntad. sempre no seu espírito. Pero siempre en tu espíritu. Primeiro no seu espírito. Primero en el espíritu. Aí Deus vai trazer uma interpretação para que você entenda o que ele está querendo falar. Ahí Dios va a traer la interpretación para que entienda lo que está Porque queriendo Deus não hablar. fala toda hora em voz audível, né? Porque Dios no habla en todo momento en voz Pastor Tiago Ok? Canguçu. audible. Pastor Tiago Canguçu. Não, tem hora que é um pensamento, sim Não. ou não? Verdade. É uma impressão. A veces es una impresión, Mas sempre vai estar alinhado com a palavra e vai falar primeiramente no seu espírito. pero siempre Amén. va a estar alineado con la palabra y hablar primeramente en tu espíritu. Amén. Pastor, se você pediu, na verdade, a pessoa que pergunta, né? Se você pediu para Deus tirar um dom de visão espiritual por ver demônios, mas você sente que Deus quer te usar nesse dom, o que eu faço? Pastor, si ya pediste para que Dios te saque el don de ver demonios y ahora pensás que Dios te quiere usar en eso, ¿qué haces? Esse dom é discernimento de espírito. Ese don se llama discernimiento de espíritus E é um dom muito poderoso. y es un don muy poderoso. Você chega no ambiente, você vai discernir o espírito que está agindo ali. Vos vas a llegar a un ambiente y vas a discernir el espíritu que está actuando en ese lugar. E a partir do momento que você discerne qual espírito está agindo ali, Y a partir de que sabes cuál espíritu está actuando en ese lugar, você vai posicionar em Deus. vos vas a posicionarte en Dios. Algo que Deus falou comigo a respeito do fluir dos dons, do Espírito, Algo que Dios me habló conmigo en relación a fluir de Dios, de los dones espirituales. tem pessoas que chegam iradas para nós, sim ou não? Hay personas que llegan enojadas a nosotros. Você foi no comércio, está lá o funcionário bravo, Vas a un Irado. comercio y el funcionario, el empleado está enojado. e aí se você permite esse espírito que está nele te atingir Ahí si permitís que ese espíritu que está en él te alcance e eu ficar bravo, y yo me quedo enojado, eu não vou fluir no profético. yo no voy a fluir en el profético. O espírito dele vai fluir em mim. El espíritu de él va a fluir en mí. Vocês estão me entendendo? ¿Están entendiendo? Chega, de repente tem uma moça, né? O irmão está aqui orando, mas chega uma moça muito sensual. De repente el hermano está aquí orando y llega una mujer muy sensual. E aí ele permite a sensualidade dela atacar ele. Y ahí él permite que la sensualidad de ella lo ataque. Ele não vai fluir no profético na vida dela. Él no va a fluir en el profético. Ele en não la vai vida fluir de nos ella. dons. No va a fluir en los dones. Por isso que o discernimento de espírito é muito importante. Por eso el discernimiento espiritual es muy importante. Aí de repente chega alguém muito rico aqui, Ahí de repente llega alguien muy rico aquí, famoso, famoso, um espírito de idolatria, y espíritu de idolatría, um jogador de futebol, un jugador de fútbol, do River, del River, do Flamengo. o de Flamengo. Ninguém torce para time nenhum aqui, é? Nadie es precioso. Você deve entender que toda autoridade,
nos foi dada por intermédio do nome de Jesus. Pero debes entender que toda autoridad nos fue dada por medio del nombre de Jesús. Então você vai começar a comandar no mundo espiritual Se vas a empezar a comandar en el mundo espiritual e vai perder o medo. y vas a perder el miedo. Amém? Amén. Bueno, entonces, ¿qué hacer cuando veo un demonio de manera práctica? Então, o que fazer quando eu vejo um demônio de maneira prática? Repreende. Fala, eu te ordeno, sai desse lugar agora, em nome do Senhor Jesus. Repreender, Bate decir, retirada. Sai agora. repreender e ordenar, sal en este lugar agora em nome de Jesus. E Eu aí te você ordeno pode em nome de perguntar para o Espírito Santo, quem que é que está permitindo esse espírito? Esse espírito está atacando quem? Aí pode perguntar ao Espírito Santo, o que é o que está permitindo esse espírito? Esse espírito está atacando o quê? Aí ¿Qué está você haciendo? vai, Aí, o Espírito Santo vai te conduzir, você vai orar pela pessoa, aí o Espírito Santo te vai conduzir e vas a orar por la persona. para que ela possa, né, desfrutar de vitória sobre essa ação demoníaca na vida dela. Para que ella pueda disfrutar de victoria sobre esa acción demoníaca en la vida de ella. ¿Y cómo diferenciar una visión de demonios como un don espiritual y como una intimidación maligna? ¿Cómo ¿Cómo diferenciar ver ese demonio como si es una intimidación maligna o un don espiritual? Olha, a fé Mira, la fe determina tudo. La fe determina todo. Se você ficou com medo, Si te quedaste con miedo, o diabo está te atacando, el diablo te está você atacando, deve posicionar. te vas a posicionar. Começa a confessar a palavra. Comenzar a confesar la palabra. Maior que está em mim Mayor el que está en do mí que está nesse que lugar. el que está en este lugar. Posiciona. Posicionate. Bueno, vamos para las últimas aquí. Bom, vamos para as últimas. Pastor, ¿qué consejo me daría si perdí a mi padre siendo un hijo amado de Dios? Pastor, que conselho você me dá se perdi meu pai sendo um filho amado de Deus? Sim. Difícil. Difícil. Mas o pai passou por isso também. Pero el padre pasó por eso también. O pai enviou o filho aqui para ser castigado. El padre envió a su hijo para ser castigado. Jesus também perdeu. Jesús también perdió. Ele se entregou. Él se entregó E perdeu um primo, y perdió un primo, João Batista, Juan Bautista, alguém que ele amava. alguien que él amaba. É importante você aprender a lidar com essas emoções. Es importante que aprendas a lidiar con esas emociones. Se a sua perspectiva é só terrena, Si tu perspectiva es solamente terrena, aí fica difícil. ahí queda difícil. Mas se a sua perspectiva é celestial, Pero si tu perspectiva es celestial, então é só um até logo. entonces es solamente un hasta luego. E eu creio piamente que eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Yo Aleluya. creo firmemente que yo y mi casa serviremos al Señor. Não tenho dúvida nenhuma. No hay duda ninguna. Então, quando Deus te escolheu, Entonces Dios te eligió, Ele escolheu sua casa. eligió tu casa. Pastor, mas meu pai não batizou, meu Pastor, pai não pero mi veio para a papá no igreja. bautizó, no vino a la iglesia, Mas você pregou para ele? pero predicaste para Você él. pode ter certeza que no último suspiro dele, Puedes tener seguridad que en el último suspiro de él, por isso que tinha aqueles dois ladrões na cruz. como los dos ladrones en la cruz, No último el suspiro, último suspiro, ele falou assim: eu creio él dijo, creo, naquilo que meu filho pregou para mim. en aquello que mi hijo predicó. Ninguém ficou sabendo. Nadie supo. Talvez só Deus e Tal vez solo o Dios seu pai. y tu papá. Descansa. Descansa. E logo estaremos todos juntos. Y luego estaremos Como diz o juntos. apóstolo Paulo, Como dice el morrer apóstol Pablo, morir, tem o mesmo espírito do apóstolo Paulo. tengo el mismo espíritu del O apóstol mesmo Pablo, pensamento. el mismo pensamiento. Morrer para mim é lucro. Morir para mí es lucro, es ganancia. Amém? Amén. Aleluya. Vamos las últimas. Pastor, Ele está falando isso aqui já tem uns 20 minutos, não tem, irmãos? Ou é só impressão minha? Hace 20 minutos que está diciendo que es la última. é porque não para de chegar. Es que no paran de Aleluya. llegar. E pastor sempre fala isso. El pastor siempre É dice eso. verdade, é Es verdade. verdad. Sabe a história dos 5 minutos? ¿Sabes la historia de los 5 minutos? Não, conta. No, conta. Cuento a ele, que les parece? Le cuento a él, ¿qué le digo? Daqui 5 minutos. ¿Qué te parece? Não, quando eu estou terminando aqui a prédica, Ah, Cuando estoy necessito terminando de la mais predica, 5 minutos. yo presto Sí. más 5 minutos. Sempre pergunto, quantos me Le dão 5 pregunto, minutos? ¿cuánto me da 5 minutos? Aí eu sumo todo. Eu sumo tudo. ah gostei. Faz a suma. 5. É, boa. Vou levar isso para Goiânia. Pero en las últimas já não me dão tanto, ¿viste? Já aprendi.
Ah, pastor, como eu identifico quais são os meus dons e os meus talentos? Pastor, ¿cómo eu identifico cuáles son meus dons y meus talentos? Eu falei em português. Ah. Pastor, ¿cómo identifico cuáles son mis dones y mis talentos? Ó, apóstolo Paulo diz em 1 Coríntios capítulo 14, verso 1, segui o amor e procurai com zelo os dons espirituais, mas que principalmente profetizeis. Irmãos, eu acho tão forte isso, porque 1 Corintios 14:1. é verdade. Apóstol Pablo dice, esfuércese en seguir el amor y ambicione los dones espirituales, sobre todo el de profecía. É forte isso, falar que principalmente profetizeis até mais do que a própria cura. Es fuerte eso, principalmente profetizar hasta más que la propia cura. Sim ou não, irmão? ¿Sí o no? Então, como que você vai fazer? Procura com zelo, ora e peça a Deus. Entonces, ¿cómo vas a hacer para buscar con celo? Orá y pedí a Dios. Deus, até o seu desejo por um dom é Deus colocando. Hasta tu deseo por un don es Dios que está colocando. Efésios capítulo 2, verso 9. Deus gera o querer e o efetuar. Efesios 2, versículo 19. Dios que genera el querer y el efectuar. ¿Cuál es Efesios cuánto? 2, 2:9. 2:9. 19 no, 2:9. Não, 2:19 então. Dons e os talentos. Então, os dons, você sabe que tem 3 categorias de dons, né? Sabe que hay 3 categorías de dones. Eu vou falar isso para vocês depois. Tem Yo os dons después que le voy a estão hablar sobre eso. em Efésios, que são os dons ministeriais, En Efesios están los dones que esse ministeriales. não tem como você escolher. Eu- Ese, Esse você não escolhe. ese no elegís. Deus determina. Dios determina. Pastor, Pastor, profeta, profeta, apóstolo, apóstol, mestre maestro e evangelista. y evangelista. Ele escolhe. Él elige. Agora, os dons espirituais, Ahora, los dones você espirituales, pode pedir. puedes pedirlos. Tem também os dons de serviço que estão em Romanos. Ahora también están los dones de servicio que están en Romanos. De generosidade. Generosidad. Esses dons você pode pedir a Esos Deus. dones puedes pedir a Dios. Que são características de Deus. Que son características Do de caráter de Dios. Del Deus. carácter de E do Dios. poder de Y Deus. del poder de Dios. Você pode pedir. Puedes pedir. Agora, esteja contente com aquilo que Deus te deu. Ahora, tienes que estar contento con aquello que Dios te dio. Eu estou fluindo no profético, então eu estou exercitando o máximo. Só que eu estou percebendo que Deus está querendo me levar para também fluir no dom de cura. Então eu estou exercitando esse dom. Yo estoy fluyendo en el profético, entonces estoy ejercitando ese, pero después percibo que Dios me quiere llevar para el don de cura, entonces ejercito los dones. Agora, os dons podem acontecer também. De repente, você nunca fluiu num dom. De repente, no dom de palavra de conhecimento. Ahora los dones pueden pasar también que de repente no fluiste nunca en un don, por ejemplo, don de palabra de conocimiento, Mas, de repente, você está num culto, de repente estás en un ou culto, você está numa célula, estás en una célula, e Deus quer falar com a pessoa que está do seu lado. y Dios quiere hablar con la persona que está a tu lado. Ele vai te usar, Él te va a usar, se você estiver disposto. si estuvieras dispuesto. Ele vai te usar. Te va a usar. E ele vai fazer com que você compreenda o que ele quer falar. Y Él va a hacer que vos comprendas lo que Él quiere hablar. Amém? Amén. Essa aqui é boa. Aquí es buena. Não que as outras não tenham sido. No es que las otras no hayan sido. Pastor, Pastor, Deus nos mostra quando fomos chamados para ser mártires. Dios nos muestra cuando fuimos llamados para ser mártires. Sempre quando você Siempre cuando vos fizer uma pergunta, hicieras una pregunta, procura na Bíblia busca en la Biblia um exemplo. un ejemplo. O apóstolo Paulo, em um determinado momento, ele percebeu que ele seria um mártir. Sim El ou não? apóstol Pablo en un determinado momento percibió que sería un mártir, ¿sí o no? Ele já sabia. Quando você vê as epístolas, você percebe que em algum momento ele falou assim: está chegando, né, os últimos dias, estou próximo de partir. Vos percibís en las epístolas de él que llega un momento que él dice, está llegando mi momento, E estoy ele próximo sabia a partir. que ele iria
ser mártir. Jesus Y él sabia que teria um mártir, sim ou Jesús não? sabía que sería mártir Ele falou, también. tem que ir para Jerusalém. O apóstolo Pedro falou assim, não vá, não vá. Ele falou, arreda de mim, Satanás. Él dijo, tengo que ir para Jerusalén, y el apóstol, el discípulo le dijo, no vaya, no vaya. Y él dijo, atrás, Satanás. Talvez você não vai começar a sua história já sabendo o final dela. Mas A pode ser vezes- que em um determinado momento Deus te mostre o fim dela. E pode ser esse. A veces Amén. no vas a comenzar tu historia sabiendo el fin de ella, pero en el determinado momento tal vez Dios te muestre cuál va a ser el fin de tu historia. Amém. Eu costumo dizer que Amén. Caminar Yo costumo decir que caminar com Deus é como armar um grande rompecabezas. con Dios es como armar un quebracabezas gigante. Mientras caminhamos, En cuanto caminamos, Ele nos dá peças. Él nos va dando pesas. E ao longo da jornada, Y a lo largo de la jornada conseguimos deslumbrar e ver a imagem. nos vamos consiguiendo ver a imagen. A princípio, Al principio temos poucas informações. tenemos pocas informaciones. Assim passou comigo. Así aconteció conmigo. Comigo também. Conmigo Quando eu también. tinha Comigo também. 19 anos, Cuando yo tenía 19 años, o Senhor me falou que seria plantador de igrejas. el Señor falou que sería plantador de iglesias Fora de Brasil. fuera del Brasil. Não sabia de onde. Yo no sabía dónde. Luego, Luego, depois de uns anos, después de unos años, comecei a perguntar ao Senhor. comencé a preguntar al Señor. E o Senhor me dijo El Señor falou que plantaria igrejas que plantaría iglesias em línguas hispanas. en lenguas hispanas. E 10 anos depois, Y 10 años después, de quando recebi minha primeira palavra profética, cuando yo recibí la primera palabra profética, estava sendo enviado para plantar a igreja aqui. yo estaba siendo enviado para plantar iglesia aquí. A princípio, Al principio, sabia que seria enviado. yo sabía que sería enviado. Luego, Luego, sabia que seria em idioma hispano. sabía que sería en lengua hispana. Então, as coisas foram. O rompecabezas começou a ser sentido. Entonces o quebra-cabeça comenzó a hacer E sentido. quando eu pisei aqui, Y cuando yo llegué aquí, muitas outras peças muchas otras pesas começaram a surgir comenzaron a surgir. e hoje tenho uma imagem muito mais ampla Yo tengo una imagen mucho más amplia do propósito de Deus para minha vida, do propósito para mi vida, a igreja, a iglesia, minha família mi e familia o ministério. y el ministerio. Vai estar sentado numa sala como essa, Vos vas a estar sentado en una sala como esta, fazendo reunião com pastores. haciendo reunión con pastores. Aleluia. Amém. Aleluya. Amém? Amém. E eles já estão aqui. Y ellos ya están aquí. Tá pensando o quê? Estás pensando qué? Amém. Amém. Aleluia. A última. A última. Eu dije que estávamos terminando. última. Agora é a última. Quantos me dão mais 5 minutos? Sempre cai. Ai, Deus nunca falou comigo. Pero Deus nunca falou comigo. Como sei quando ele comece a falar? Como vos saber quando ele comece a falar? se eu conversar com você, Se eu conversara com vos, eu vou te mostrar quantas vezes ele já falou contigo. te voy a mostrar cuántas veces Dios habló con vos. Só que talvez você ignorou. Solo tal vez vos ignoraste. Ou está querendo que ele fale só de uma maneira. O estás queriendo que Él hable solamente de una manera. Até eu estando aqui falando para você, Hasta yo estando aquí hablando para vos, é Deus falando contigo. es Dios hablando con vos. Aleluia. Amém? Amén. Bueno, não vou fazer nenhuma pergunta mais. Há muitas. Não param de chegar. Aleluia. No voy a hacer más preguntas. Vamos fazer algo. Pastor Arlan vai abrir uma caixa de perguntas no Instagram. Vamos a hacer Isso. algo. O pastor Alan va a abrir una caja de preguntas no Instagram. E Maravilha. Se alguma pergunta. Um Aleluia. trabalho para você. Aleluia. Eu vou colocar o pastor Tiago Canguçu para responder. Voy a colocar al pastor Tiago Canguçu. Não a é responder. verdade? Agora é a vez dele, não é, Claro, irmãos? la verdad. E aí as perguntas que não foram respondidas, ou se há mais Amém. perguntas, mandale. PR Arlan Oliveira. Pode mandar no direct. Pode mandar no direct. PR Arlan Oliveira, meu Arlan Instagram. Oliveira. Arlan Oliveira. Oliveira. Amém. Igual pastor Arlan vuelve em poucos minutos para ministrar a palavra. Dentro de unos minutos vuelve Amén. pastor Alan Amém. para Solo ministrar tomar palabra. um água.